Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de teus ou de seus benefícios. Amém. É um salmo de Davi, número 103 e verso 1. Nós estávamos ouvindo esse hino que nós acabamos de ouvir juntos, né? E eu comecei a me lembrar e sentir saudades, recordar, né? Há um termo que diz: recordar é viver. E eu me lembrei dos tempos antigos, quando esses hinos eram tocados nas rádios. Lírio dos Vales, não é? Saudoso pastor Antônio Nonato Costa. E comecei a recordar então de tempos antigos, comecei a me lembrar da primeira vez que entrei em uma igreja evangélica. Eu tinha meus 7 anos de idade, abri um salãozinho de cultos, um quarteirão abaixo da nossa casa, e eu com a minha irmãzinha de 5 anos, fomos até a igreja. Era um salãozinho pequeno, e uns irmãos nordestinos da Assembleia de Deus, não é? Que abriram ali para realizar os cultos. Então essa foi a primeira vez que nós entramos em uma igreja evangélica, né? Mais ou menos, eu acho que 56, por aí assim, talvez. E o tempo foi passando, a gente foi crescendo, ficamos adolescentes e tal, vamos pular as etapas por causa do tempo, né? Chegamos então a nos batizarmos, naquele tempo, na Igreja do Evangelho Quadrangular, em 1963, né? Dia 30 de julho, mais precisamente. E o tempo passou mais um pouco, e depois chegamos ao conhecimento da mensagem do profeta desta era, William Branham, e aí começamos a ouvir. Isso já foi mais ou menos em 71, por aí assim, né? 1971, começamos a ouvir a mensagem do profeta Irmão Branham, e ficamos ali ouvindo, até 77, por aí assim, e até que então veio para nós a revelação da palavra. Que eu cheguei numa conclusão que eu não teria mais coragem ou condições de dizer que era crente se eu não aceitasse essas verdades, né? Depois de 5 anos de relutância. Enfim, em 1977 aceitamos a mensagem do profeta de Deus para esta era, na qual estamos pelejando até o dia de hoje. Mas aí começam a vir então as recordações, não é? Eu me lembrei dessa escritura de Davi que disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A gente começa a olhar para trás, olhar assim no espelho retrovisor e ver e poder dizer, como o próprio salmista disse: conta as bênçãos e veja quantas são. São mais do que se possam contar. E é claro que ninguém vive sem lutas, não é mesmo? Porque as lutas, elas ajudam ao aperfeiçoamento do nosso caráter. Mas quantas bênçãos, não é, que são mais do que podemos contar, não é? Eu tenho um testemunho de minha saudosa mãe, que contava sempre que eu nasci em 1949, e ela conta que quando eu nasci, eu estava um garotinho, um bebê muito doente, não sarava,
E naquela época não existia evangelho ainda, não é? A única família que tinha de evangélicos próximo aonde meus pais moravam era uma família de irmãos adventistas. Então ela tinha uma certa amizade com as meninas, com as moças adventistas, e ela sendo de religião católica, de fé católica, minha mãe, não é? Mas tinha amizade com as moças adventistas e sempre um pouco a conversação. Por isso que é muito importante a conversação, porque as más conversações corrompem os bons costumes, mas as boas conversações também trazem bons costumes. É muito importante isso, não é? Então ela ouvia alguma coisa assim, e depois de casada, então quando este que vos fala já estava nascido, né? Um bebê doente, não sarava, a medicina também não era assim tão adiantada, então ela fez um voto ao Senhor. Dizia ela sempre, ela fez um voto ao Senhor. Disse: Senhor, se tu curares o meu filho, ele será um pastor evangélico quando crescer, quando for adulto. Agora, eu fiquei pensando no voto de Ana, mãe de Samuel, não é? Que também não tinha filhos, não era o caso de minha mãe, porque Ana era estéril. Minha mãe não era, eu sou primogênito, não é? Então, Ana também fez um voto ao Senhor, que daria Samuel ao Senhor se ele lhe abençoasse, dando-lhe um filho. Então, minha mãe fez esse voto, e às vezes eu fico pensando depois, quando as lembranças vêm, isso teria sido uma profecia, não é? Porque o que sabia ela a respeito de pastores, ela não congregava em nenhuma igreja evangélica, não sabia nada a respeito disso, não é? Mas, enfim, essas foram as palavras ditas pela minha saudosa genitora. Então, eu estava hoje ouvindo esse hino aí, Lírio dos Vales, e os outros tantos. Eu tinha esse LP que eu pedi para um amado irmão trazer de São Paulo para mim. Isso mais ou menos, eu acho que no ano de 74, por aí assim, né? Eu pedi para esse irmão trazer para mim esse LP do saudoso pastor Antônio Nonato Costa. E ele foi para São Paulo e trouxe, a gente já morava em Americana mesmo, né? E ele trouxe o LP, e depois, passados alguns anos, acho que de agora para trás, uns 12 anos mais ou menos, talvez, 13 anos, eu resolvi remasterizar o LP e fiz um CD, o qual tenho comigo ainda guardado até hoje, não é? Então, depois de algum tempo, eu, inclusive até postei no YouTube o CD, porque são relíquias que já não se faz mais, não é? E os velhos ficam vivendo muitas vezes de recordações e saudades e assim por diante, não é? Mas voltando então à expressão de Davi, como nós temos motivos para bendizer ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que coisa maravilhosa nós começarmos a pensar, começarmos a lembrar, voltar no tempo. Nós estamos na mensagem de William Branham, que não é a mensagem de William Branham, é a mensagem do Espírito Santo, através de um homem, de um profeta, de lábios humanos. Para quem não sabe, o profeta é a boca de Deus na terra. Sempre foi assim no Velho Testamento, né? E agora, no nosso século 20 e 21 já, a boca de Deus na terra é o profeta William Branham. Então a mensagem que ele pregava não era a mensagem dele, não era a mensagem de uma organização, de uma denominação. A mensagem que ele pregou era a mensagem do Espírito Santo para a noiva,
do Senhor Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo é o tutor da noiva. É aquele homem a quem o pai, no Velho Testamento, ali no Oriente, eles tinham esse costume, o pai colocava o seu filho sob os cuidados de um tutor, para aquele tutor ensinar para ele tudo o que ele tinha que saber na vida como homem. E hoje nós sabemos que aquilo era um tipo e hoje o nosso tutor é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o profeta de Deus. Mas ele tinha que ter um homem, uma boca aqui na terra para falar as suas palavras. E nós estamos nessa mensagem já desde 1900 e fomos batizados em 78, não é? Desde esse tempo estamos na mensagem só de ministério, já temos 35 anos de pastorado e graças a Deus não temos nada do que nos arrepender, não é? Não temos nenhum arrependimento de ter crido nesse mensageiro de Deus. E assim nós podemos agora fazer um balanço e olhar as boas coisas do passado. Quantas coisas boas nós tivemos no passado e elas se multiplicaram e hoje ainda estamos aqui, ainda somos crentes. Eu me lembro que eu tinha um amigo, quando nós congregávamos em uma determinada igreja, antes da mensagem, aí quando nós aceitamos a mensagem, esse irmão, amigo, que era um diácono, ele disse para mim, eu não dou 3 meses para você, você não vai estar lá naquela igreja mais. Ele me disse isto, dentro da igreja. E eu pensei, eu disse, irmão, então 3 meses não é tanto tempo assim? Daqui 3 meses nós vamos saber se foi Deus que falou na sua boca ou não. Se cumprir, foi Deus. E se não cumprir, não foi. Não é? E, portanto, já são 40... Deixa eu fazer a conta aqui meio rapidamente, né? 78, 88, 98, 2008, 30, 2018, 40, 42 anos. Né? Então a profecia do irmão não era de Deus, porque não se cumpriu. Ele disse, eu dou 3 meses e você vai estar fora de lá. Mas nunca mais, e nunca mais é muito tempo, nunca mais pode ser eterno. Jamais nós sairemos da mensagem de Deus, porque ela, a mensagem, é uma parte da alma dos filhos de Deus. A mensagem de Deus é a palavra de Deus. E o profeta de Deus diz que a tua alma, que é um filho de Deus, ela é uma partícula do tamanho de uma unha que está dentro do seu coração, e essa é uma parte de Deus, é uma fagulha de Deus dentro do ser humano que é filho de Deus. E a palavra de Deus, quando ela vem, ela é enviada ao mundo, ela não volta vazia. A palavra de Deus mesmo diz que ela não volta vazia, ela vai cumprir aquilo para que ela foi enviada. E a palavra vem para procurar os filhos eleitos. É um alarido. E graças a Deus que ela encontra aquela fagulha. A palavra vem e encontra aquela fagulha que também não é nada mais, nada menos que uma porção da palavra que está dentro da alma. Ou seja, que é a alma que está dentro do Filho de Deus. Isso é maravilhoso. Eu pensei de fazer um vídeo bem curtinho, não é? Mas a gente começa a ficar religioso e começa a vir a inspiração, mas que Deus nos ajude então. Isso me veio por causa do hino. Que saudades! Né, daquele tempo que cantava-se com simplicidade para adorar, sem tanta tecnologia, sem tantos aparatos, não é? Era só mesmo com o objetivo de adorar. Mas ainda existem aqueles hoje em dia que ainda o fazem com o simples e puro propósito de adorar. Cantar, louvar, não por causa da facilidade dos aparatos eletrônicos e tudo. Não é? Porque nós temos que tomar cuidado, senão Deus pode não aceitar aquilo que estamos fazendo. Mas que Deus nos ajude e que nós possamos usar os meios que Deus tem nos dado, como por exemplo a gravação desse vídeo é um meio que Deus tem nos usado, mas que isso então seja feito para
o louvor para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Deus abençoe meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.